Eu tenho uma pergunta aberta a ambos. A Síria como coração do Oriente Médio. Todas as vezes nos últimos 100, 120 anos de história em que a Síria esteve na situação que ela vive hoje, de caos, houve uma grande luta pelos de fora tentando repartir entre si a Síria. O que você já vê nesse sentido, Sandro? Bom, William, a gente tem visto uma série de movimentações díspares nesse sentido no cenário, algumas movimentações do Rei Tahir al-Sham, o HTS, no sentido de engajar em diplomacia com uma série de atores da região e até de fora. A gente já teve a notícia de que eles conversaram com diplomatas italianos e russos. Hoje, a gente também tem informações preocupantes, porque você tem no norte choques entre as forças democráticas sírias, esse nome guarda-chuva dos grupos curdos ali, algumas outras milícias regionais, e também entre aquilo que é chamado de Exército Nacional Sírio, que são grupos apoiados pela Turquia. Então, tendo esse problema aí, e parece que agora à noite houve um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, é interessante ver como a região se movimenta. A gente viu Israel ocupando a zona tampão de 1974, conduzindo 480 ataques aéreos, destruindo instalações diversas, simplesmente porque há um temor de que isso caia em mãos e possa se tornar contra Israel. Por outro lado, a gente também tem movimentações já de protestos contra esses movimentos israelenses dentro da Síria, por parte de até mesmo de figuras ligadas ao HTS, e de fora, um comunicado bem pesado da Arábia Saudita nesse sentido. Então, é um cenário bem delicado nesse momento que a gente está vendo. Fora, a gente acabou de ver agora, publicada à noite, as imagens de satélite da Maxar, mostrando que você não teve ações de nenhum grupo rebelde nas bases russas, nem Tartus, nem Remaimin. Então, todos os meios russos estão ali intocados. Então, é interessante de ver como essas conversações estão seguindo nesse sentido. E que você já identifica, Dani, como esforço dos de fora, as potências de fora, como se costuma dizer naquela região, para repartir entre si a Síria? É a grande Síria, né, William? Nós temos que lembrar que o Líbano, boa parte do grande Líbano, veio da grande Síria, né? Então, franceses têm muita preocupação com a Síria, os Estados Unidos por razões óbvias. Eu vejo que o principal choque ali está entre o interesse turco de impedir o alastramento dos curdos no norte da Síria. Então, não vai ter pudor caso, né, os turcos se sintam ameaçados com uma expansão curda. Se aparece ali a névoa de uma autonomia muito grande para os curdos. Vejo também que existe uma preocupação evidente, como o próprio Sandro já apontou, de Israel, com um pragmatismo tático impressionante, vai acabar com 70% a 80% da capacidade de deterrência, de ação da Síria, que era uma força razoável, muito fragilizada com os últimos anos, mas ainda razoável. E vejo aí, principalmente, os russos, né? Então, os russos têm já mantido um diálogo aberto com a oposição. Os objetivos russos não são tocados na Síria, e isso revela que existe algum tipo de coordenação, né? O elemento que não vai permitir, ao meu ver, a fragmentação total da Síria vai ser: temos que manter o Irã fora da Síria. Então, eu acho que essa perspectiva agora israelense, americana, né, europeia, de dizer vamos manter a unidade síria, porque aí sim o eixo da resistência ele é quebrado, quebra o Hezbollah, quebra qualquer tipo de movimento que possa pôr em risco o eixo conservador. Vamos preservar a Síria. Sandro, você se referiu às fotos de satélites de bases russas, basicamente uma grande base naval com acesso ao Mediterrâneo e uma base aérea. Não há retirada de material russo. O Dani sugere que há algum tipo de entendimento. Que capacidade você identifica no grupo HTS
de exercer qualquer controle mais abrangente do que Damasco e a região onde ele veio, que não é muito longe de Damasco? Bom, William, o HTS está trabalhando muito rápido para galvanizar apoio internacional. E, inclusive, sair um pouco daquilo que tem sido colocado por alguns analistas como uma suposta patronagem, um patrocínio da Turquia. Então, se ele é capaz de demonstrar toda essa agenda de diálogo nesse sentido, e aí, perdoe-me o exemplo, pode ser um pouquinho chocante, mas parece a ofensiva diplomática do Talibã nesse ano, e que o Talibã conseguiu abrir mais de 50 diálogos diplomáticos com países ao redor do mundo. Parece que nesse momento, é o que o HTS está fazendo. Ele está abrindo, ele coloca declarações dizendo que não é para tocar em minorias religiosas, que os cristãos têm de ser protegidos, de que as propriedades não podem ser roubadas. E é interessante, é um fator aqui interessante, Will, para ser bem breve na resposta, pelo tempo. Quando Damasco caiu, a embaixada iraniana e vários prédios de inteligência e segurança da Síria foram saqueados e atacados. E depois, ironicamente, foram bombardeados também pelos israelenses. A embaixada russa permanece intocada até o momento, tanto a russa quanto a chinesa. Assim, então, o que a gente está percebendo é esse diálogo, sim, e esse diálogo já estava sendo feito já mais ou menos desde a semana passada, pelas informações que estão começando a emergir, e em parte desse diálogo tinha um papel decisivo, era o Catar. Dani, boa parte do que a gente vê acontecer na Síria resulta de operações militares de altíssimo emprego de força, por parte de Israel, sobretudo. Israel, nas últimas 48 horas, efetuou quase 100 ataques aéreos por dia na Síria. Israel está conseguindo colocar de cabeça para baixo o que foi a ordem até aqui no Oriente Médio? Esse redesenho, né, que havia sido colocado como missão pelo Netanyahu ao Biden. Eu vejo que hoje o que aconteceu nos últimos 2 dias neutralizou a Síria enquanto elemento de deterrência para Israel. É uma coisa muito impressionante. E mais impressionante é a fala do próprio Netanyahu de que quer regularizar as relações com a Síria. É incrível isso, né? Revelando o seguinte, olha, destruí as Forças Armadas da Síria, acabei com a capacidade de vocês se defenderem, mas eu quero regularizar as minhas relações diplomáticas com esse novo governo sírio, desde que eles não abram as portas para os iranianos, não permita passar por dentro desse lugar armas que vá para o Hezbollah, nós vamos manter boas relações. Então, eu vejo, de fato, né, e colocando a sua primeira fala sobre a Síria, né, a Síria tem um papel de entroncamento histórico fundamental para aquela região. E esse momento de neutralização da Síria para Israel é um ganho impressionante. Então, eu vejo que para Israel e para a Turquia, essa possibilidade agora de um governo que possa misturar, né, uma vertente islâmica com algum tipo de abertura democrática e contido com relação aos iranianos, cria uma situação impressionante.